Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Hoje, você já tomou algum remédio? Não precisa ser receita. Pode ser aquela pastilha para dor de cabeça, aquele comprimido para dor nas costas, aquele anti-inflamatório que você toma quando o joelho aperta. Se a sua resposta foi sim, então esse vídeo pode ser um dos mais importantes que você vai assistir esse ano. Porque existe um veneno silencioso que está nas farmácias, que não precisa de receita, que custa menos de R$ 10 e que milhões de brasileiros tomam todo dia, sem saber que está destruindo os rins aos poucos, célula por célula, dia após dia, em silêncio total. Meu nome é Dr. Augusto Vital. E hoje eu vou te contar a verdade que as farmácias não colocam na embalagem, que os comerciais de televisão não mostram e que muitos médicos não explicam direito na consulta de 7 minutos. Fica até o final, porque nos últimos 2 minutos desse vídeo eu vou te revelar os 3 sinais que aparecem no seu corpo quando os rins já estão sendo danificados. Sinais que a maioria das pessoas ignora, ou confunde com cansaço, ou com a idade chegando, e que, na verdade, são um pedido de socorro. E antes de continuar, me conta nos comentários agora. De qual cidade e estado você está assistindo esse vídeo? Eu leio todos pessoalmente. Quero te conhecer. Escreve lá agora enquanto o vídeo continua. Vamos começar com uma pergunta que eu faço para todos os meus pacientes. Com que frequência você toma ibuprofeno, diclofenaco ou naproxeno? A maioria responde: "Ah, doutor, só quando precisa." E quando eu pergunto o que é só quando precisa, a resposta quase sempre é: umas 3 ou 4 vezes por semana. 3 ou 4 vezes por semana. Toda semana. Há anos. Isso não é só quando precisa, isso é uso crônico. E uso crônico de anti-inflamatórios não esteroidais é uma das principais causas de doença renal crônica no Brasil, atrás só de diabetes e hipertensão. Mas por que isso acontece? Deixa eu explicar de forma simples. Os rins recebem cerca de 20% de todo o sangue que o coração bombeia. 20%. É um órgão extremamente vascularizado, e para receber todo esse sangue, os rins dependem de substâncias chamadas prostaglandinas para manter os vasos renais abertos e funcionando. Sabe o que os anti-inflamatórios fazem? Eles bloqueiam exatamente essas prostaglandinas. É o mecanismo pelo qual eles aliviam a dor e a inflamação. Mas, ao mesmo tempo, eles fecham parcialmente os vasos dos rins, reduzem o fluxo sanguíneo renal. E quando isso acontece repetidamente, dia após dia, semana após semana, as células renais começam a morrer por falta de oxigênio, e as células renais não se regeneram. Isso significa que cada vez que você toma um anti-inflamatório sem necessidade real, você está fazendo um saque no banco dos seus rins. Um saque que nunca é devolvido, e quando a conta zera, é diálise. Mas espera, não é só o ibuprofeno e o diclofenaco. Existem outros vilões que poucas pessoas associam aos rins, e alguns deles vão te surpreender. Vilão número 2. O sal em excesso. Não o sal que você coloca na comida. O sal invisível. Aquele que está escondido em tudo. No pão de forma. No queijo processado, no embutido, no tempero pronto, no molho shoyu, no biscoito salgado. Sabe quanto sódio tem em 2 pacotes de macarrão instantâneo? Quase o dobro do limite diário recomendado para um adulto, em um único prato. Por que o sal destrói os rins? Porque o excesso de sódio força os rins a trabalhar em sobrecarga constante para eliminá-lo. Essa sobrecarga crônica aumenta a pressão dentro dos glomérulos renais, que são as unidades filtrantes dos rins. Com o tempo,
esses glomérulos se deterioram e função renal perdida não volta. Vilão número 3. A desidratação crônica. Esse é o mais subestimado de todos. A maioria das pessoas não bebe água suficiente, não porque não quer, mas porque não sente sede, e não sentir sede, especialmente após os 50 anos, é um problema grave, porque o mecanismo da sede se torna menos sensível com a idade. Você pode estar desidratado e não sentir nada. Os rins precisam de água para funcionar. É literalmente o que eles usam para filtrar o sangue e produzir urina. Sem água suficiente, as toxinas se concentram, os cristais se formam, as pedras nos rins aparecem e a função renal cai progressivamente. 2 litros por dia, no mínimo, independente de sentir sede ou não. Vilão número 4. O excesso de proteína em pó. Esse vai incomodar algumas pessoas. Com a febre das academias e do ganho de massa muscular, o consumo de whey protein e outros suplementos proteicos explodiu no Brasil. E para pessoas jovens e saudáveis, em doses adequadas, não é um problema. Mas para pessoas acima dos 50, com função renal já levemente reduzida pela idade, ou com hipertensão, ou com diabetes, o excesso de proteína sobrecarrega os rins de forma significativa. Os rins precisam filtrar os resíduos do metabolismo proteico. Quanto mais proteína, mais resíduo. Mais trabalho para rins que já estão operando com capacidade reduzida. Antes de tomar qualquer suplemento proteico, faça um exame de função renal. Simples assim. Vilão número 5. O contraste de exames de imagem. Esse é o mais desconhecido e talvez o mais importante para quem já tem algum comprometimento renal. Tomografias com contraste, cateterismos, angiografias usam um líquido chamado contraste iodado. Esse contraste é filtrado pelos rins, e em pessoas com função renal já comprometida, ele pode causar o que chamamos de nefropatia por contraste, uma queda aguda e às vezes irreversível da função renal. Antes de qualquer exame com contraste, o médico deve avaliar sua função renal. Você deve estar bem hidratado, e em alguns casos, o contraste simplesmente não deve ser usado. Exija essa avaliação. É o seu direito. E agora, chegou a hora que eu prometi. Os 3 sinais que aparecem no corpo quando os rins já estão sendo danificados. Anota isso. Sinal número 1. Urina com espuma. Se você vai ao banheiro e a urina faz aquela espuma que demora para sumir, pode ser proteína sendo eliminada pelos rins. Isso se chama proteinúria. E é um dos primeiros sinais de que os glomérulos renais estão danificados. Rins saudáveis não deixam proteína passar para a urina. Quando passam, algo está errado. Sinal número 2. Inchaço nos tornozelos e pés no final do dia. Rins comprometidos não conseguem eliminar sódio e água de forma eficiente. Esse líquido se acumula nos tecidos, especialmente nas extremidades. Se você pressiona o tornozelo com o dedo e fica uma marquinha que demora para voltar, isso se chama edema concacifo e precisa de avaliação médica imediata. Sinal número 3. Cansaço extremo sem motivo aparente. Rins comprometidos produzem menos eritropoietina, o hormônio que estimula a produção de glóbulos vermelhos. Menos glóbulos vermelhos, menos oxigênio chegando aos tecidos. Resultado? Aquele cansaço que não passa, que não melhora com sono, que não melhora com descanso, que simplesmente está sempre lá. Se você tem um ou mais desses sinais, não espera. Vai ao médico. Pede creatinina, ureia e exame de urina completo.
Esses 3 exames básicos já mostram muito sobre a saúde dos seus rins. E quanto mais cedo você descobre, mais você pode fazer. Então, o que fazer a partir de agora? Anota o protocolo. Primeiro, troque os anti-inflamatórios por alternativas naturais sempre que possível. Gengibre fresco, cúrcuma com pimenta preta, compressas de calor para dores musculares. Reserve o anti-inflamatório para situações reais, não para qualquer desconforto. Segundo, leia os rótulos. Fuja do sódio escondido nos alimentos processados. Se o rótulo tem mais de 400 mg de sódio por porção, pense 2 vezes antes de consumir. Terceiro, beba água. 2 litros por dia. Coloque um lembrete no celular se precisar. Uma garrafa de 1 litro pela manhã. Outra à tarde. Simples. Gratuito. E um dos melhores remédios que existem para os rins. Quarto, controle a pressão e a glicose. São as 2 maiores causas de doença renal crônica no mundo. Se você tem hipertensão ou diabetes, o controle rigoroso dessas condições é o maior protetor renal que você pode ter. Antes de encerrar, eu quero te pedir uma coisa. Pense em alguém que você conhece que toma anti-inflamatório todo dia, que come muito processado, que nunca bebe água suficiente. Manda esse vídeo para essa pessoa agora. Não amanhã. Agora. Porque os rins não avisam quando estão sendo destruídos. E quando avisam, já pode ser tarde. Deixe o seu like aqui. Me ajuda a levar esse alerta para mais pessoas. E nos comentários, me conta de qual cidade e estado você está assistindo esse vídeo. Já temos pessoas aqui de Recife, de Goiânia, de Campo Grande, de Teresina, de tantos lugares do Brasil. Agora quero saber de onde vem você. Se inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem conteúdo novo, baseado em ciência, para você viver mais com saúde. Eu sou o Dr. Augusto Vital. E até o próximo vídeo. Pare de tomar veneno achando que é remédio. Cuide dos seus rins, porque eles estão filtrando tudo que você coloca no seu corpo. Em silêncio, todos os dias. E merecem ser tratados com respeito.